Ele era pastor, professor de uma instituição federal, palestrante e bastante engajado nas redes sociais. Nos ambientes religiosos, a voz dele era ouvida e os conselhos eram respeitados. Mas e se eu te disser que ele tem apenas 17 anos e que ele estava mentindo sobre todas as suas formações? E essa não foi a pior coisa que ele fez, porque esse caso que eu vou contar para vocês hoje tem de tudo: falso pastor, garoto de programa, mentiras e um corpo encontrado em um hotel, sem roupa, amarrado com sinais de tortura. Só que, como sempre acontece por aqui, eu vou começar do início. O Washington Rodrigo de Souza Silva morava na região metropolitana de João Pessoa. Ele tinha 33 anos e trabalhava como motorista de aplicativo e também fazia corridas particulares. Ele era filho único e mantinha uma relação muito próxima com a mãe. No dia 24 de julho de 2026, Washington disse para a mãe dele que ele faria uma corrida, Ele recebeu uma chamada ali de um passageiro que estava em um hotel. Essa pessoa queria que ele levasse ele desse hotel até a praia de Pipa, que fica no litoral do Rio Grande do Norte. Então ele avisou a mãe que faria essa corrida e foi. As horas foram passando e nada do Washington voltar para casa. A família tentava ligar, mandava mensagem e ele não respondia. Agora, para entender o que realmente aconteceu com o Washington, eu preciso apresentar uma outra pessoa para vocês, que vai fazer parte aqui da nossa história. E, gente, é cada uma, viu? Essa pessoa é menor de idade, menor de 18 anos. Ele não teve o nome revelado. Para melhor compreensão aqui durante o nosso vídeo, eu vou chamar ele às vezes de Caio, para não ficar muito repetitivo falar somente o adolescente, ok? Bom, continuando. O Caio era natural do Rio Grande do Norte e ele irá completar 18 anos em outubro, agora, desse ano de 2026. Nas redes sociais, o adolescente construiu uma imagem de grande autoridade profissional e também religiosa. Ele se apresentava como pastor, teólogo, escritor, mentor e palestrante. Além dos títulos religiosos, ele dizia também ser professor de uma instituição federal de ensino e também servidor ou integrante do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Mas vocês aí já notaram que esse currículo tá surpreendente demais para alguém tão jovem. Aliás, eu falei que ele não tem nem 18 anos, Então, como ele tem todas essas formações e esses cargos tão importantes? Bom, ele não tinha. Essas credenciais não correspondem à realidade. Não existe nenhuma comprovação de que ele fosse professor de uma instituição federal, nem de que ele tivesse qualquer vínculo profissional com o Tribunal de Justiça. Nem sequer uma ordenação formal como pastor ou uma formação acadêmica que permitisse que ele se apresentasse como teólogo. Na realidade, o cara é um verdadeiro golpista mirim. Ele usava das redes sociais, criava essa imagem e com isso ele conseguia pregar nas igrejas, participava de eventos religiosos e continuava ali nas redes sociais alimentando essa imagem de homem de Deus e liderança religiosa. E os membros da igreja, os responsáveis pelas igrejas, acreditavam, porque ele tinha a aparência de um homem velho. Ele usava também documentos falsos para provar a sua identidade. Era assim, com esse documento falso, que ele conseguia pregar e se apresentar publicamente como pastor e líder religioso. Com esses documentos também ele conseguia viajar, reservar hospedagem e circular por ambientes nos quais um menor desacompanhado provavelmente enfrentaria restrições. Normalmente ele participava de palestras, tinha transporte, alimentação e até hospedagem, pagos pelos membros da igreja, pelas organizações que queria que ele pregasse. Além disso, ele ganhava dinheiro trabalhando com marketing e também recebia ajuda de familiares. Sobre essa ajuda, eu vou falar um pouquinho mais tarde, tá bom? Em resumo, o Caio dizia que era maior de idade, líder religioso, professor e servidor público. Ganhava dinheiro dessas pessoas que acreditavam que ele realmente pregava a palavra de Deus. E para manter esse golpe funcionando, ele precisaria a todo custo manter a sua máscara social. Agora, em mais uma dessas viagens que ele fazia para pregar, ele chegou em João Pessoa, na quinta-feira, dia 23 de julho de 2026. Ele se hospedou em um hotel ou flat localizado em Manaíra,
um dos bairros mais conhecidos da capital paraibana. E para realizar essa hospedagem, ele apresentou um documento falso. No mesmo dia em que o Caio chegou nesse local, ele acessou um site de relacionamentos. Mais tarde, quando esse caso veio à tona, a defesa do adolescente disse que ele encontrou o perfil do Washington nesse site e teria feito a escolha de forma aleatória, ou seja, que ele nem conhecia ele, mas escolheu ali por causa do perfil. Os dois começaram então um contato através dessa plataforma de relacionamento, depois eles migraram para um aplicativo de mensagens. O Caio e o Washington combinaram que o Washington iria até o adolescente ali aonde ele estava hospedado e eles combinaram esse encontro na madrugada de sexta-feira. E aqui vem um detalhe que eu deixei para contar somente agora para vocês. O Washington, ele trabalhava sim como motorista de aplicativo, mas sem que ninguém da família dele sequer desconfiasse. Ele também trabalhava com conteúdo adulto, né, na internet e era garoto de programa, marcava encontros e ganhava dinheiro com isso. Quando ele disse para a mãe dele que ele faria uma corrida do hotel até a praia, na realidade ele estava indo para esse encontro que ele tinha marcado com o Caio, que ele não tinha a mínima ideia que era um adolescente. Assim como o combinado, o Washington chegou ao hotel onde o Caio estava por volta das 4 horas da manhã. Ele estacionou o carro dele, o Caio foi até ele para encontrar e juntos eles foram até o quarto aonde o adolescente estava hospedado. Segundo o adolescente, os dois iniciaram ali um encontro íntimo. E agora, a partir daqui, é tudo que o adolescente conta que aconteceu. Ele fala que ele percebeu que o Washington estava mexendo no celular e parecia ter fotografado partes ali das situações em que os dois estavam. E isso fez com que o Caio ficasse com medo. Ele temia que a orientação sexual dele fosse exposta e que a divulgação destruísse a imagem de pessoa hétero, religiosa e respeitável que ele mantinha perante a sociedade. Novamente, essa é a versão do Caio. De acordo com o delegado Diego Garcia, o adolescente teria simulado, então, uma ideia ali de que os dois performassem um fetiche. E convenceu Washington a colocar as mãos para trás e se algemar. É possível que o Washington tenha aceitado a imobilização, acreditando, que fazia realmente parte de uma prática consensual. Com Washington imobilizado, o adolescente sacou uma pistola de airsoft. O airsoft é uma réplica de arma que pode parecer muito real, principalmente em uma situação de medo e vulnerabilidade como a que o Washington estava. Segundo a polícia, o Washington, que estava amarrado, com as mãos para trás, assim que o adolescente sacou essa arma, ele acreditou que realmente era uma arma verdadeira. E a partir dali, ele não teve mais uma ação de confrontar ou até mesmo de se defender contra o adolescente. Com a arma apontada, o adolescente exigiu o celular e a senha do Washington. Ele queria verificar se existia fotografias ou vídeos ou até mesmo mensagens que pudessem revelar o encontro dos dois. Ele verificou todo o telefone do Washington e não encontrou nada. Ou seja, o Washington não estava gravando ele ou filmando ali o ato. Mesmo com o Washington desarmado, imobilizado e sem que ele tenha encontrado nada, nem foto, nem vídeo, Caio foi até o banheiro e pegou o fio do secador de cabelo, que todo hotel deixa ali disponível, um secador de cabelo. Ele foi até o banheiro, pegou esse fio e enrolou no pescoço do Washington e puxou e manteve assim até que o Washington perdeu o ar e perdeu a vida. Por volta das 9 horas da manhã, cerca de 5 horas depois da chegada do Washington, o Caio deixou o quarto. As câmeras registraram a movimentação dele pelo hotel. Segundo o delegado Cristiano Santana, Caio ainda tentou sair do local usando o carro do Washington, mas por algum motivo ele não conseguiu ligar ou conduzir o veículo. Então, ele deixou o carro lá, voltou até a portaria do hotel e disse para a recepcionista que ele iria buscar as malas dele e depois saiu do hotel sozinho. Nas imagens, dá para perceber que o Caio, ele não tá nervoso ou inquieto.
Pelo contrário, ele age com extrema tranquilidade, como se nada tivesse acontecido. Como se ele não tivesse acabado de tirar a vida de uma pessoa. Após sair do hotel, ele deixa João Pessoa e segue para Natal, no Rio Grande do Norte. Segundo a Polícia Civil, ele alugou um quarto em outra pousada no bairro de Ponta Negra. Ele passou a noite de sexta-feira para sábado nessa pousada. No dia seguinte, ele retornou para Caia, a sua cidade natal. O corpo sem vida do Washington permaneceu lá, naquele quarto de hotel. Por volta das 3 horas da tarde, várias horas depois, uma funcionária que entrou para fazer a limpeza encontrou o Washington ali, sem vida. Foram os funcionários do hotel que chamaram a polícia e rapidamente o local foi isolado para realizarem a perícia. Os peritos examinaram as impressões digitais, material genético, objetos tocados, possíveis substâncias, registros de vídeo, posição dos móveis e qualquer vestígio capaz de explicar a dinâmica que tinha acontecido ali. No quarto, os investigadores encontraram a pistola de airsoft, algemas e uma luva cirúrgica próxima à área do corpo. Durante a coletiva de imprensa, o delegado afirmou que o Washington estava sem roupa nenhuma, jogado ali, caído no chão do quarto, com as mãos amarradas, um pano na boca e o fio do secador ainda amarrado no pescoço. O quarto não tinha sinais de luta e isso reforça que o Washington aceitou colocar as algemas sem imaginar que seria depois atacado pelo adolescente. A autópsia revelou que o Washington perdeu a vida, porque pressionaram o pescoço dele. Que é uma morte, gente, marcada por muito sofrimento e agonia. O laudo médico também registrou que ele tinha sinais claros de tortura. Agora, a polícia precisava encontrar quem tinha feito isso com Washington. Apesar de ter apresentado um documento falso, a Polícia Civil afirmou que identificou o adolescente em menos de 24 horas após o crime. As câmeras do hotel, os dados da hospedagem e os objetos apreendidos produziram provas que levaram a polícia até o Caio. Eles prenderam o Caio com muita facilidade. Durante as investigações, eles encontraram diversos documentos falsos dele e ele se apresentava como adulto. Então surgiu aquela dúvida, sobre a idade verdadeira do adolescente. Então, primeiro, para confirmar qual era a real idade dele, eles realizaram um exame na arcada dentária, mas o resultado foi inconclusivo. Em seguida, os peritos compararam as impressões digitais com o banco de identificação civil do Rio Grande do Norte. E o exame papiloscópico confirmou que ele tinha realmente 17 anos. Como era menor de idade, a apuração foi transferida para a Delegacia da Infância e da Juventude de João Pessoa. Na delegacia e acompanhado por um advogado, o adolescente confessou ter causado a morte do Washington, mas ele disse que não teve a intenção de tirar a vida dele. O Caio apresentou diferentes explicações para justificar o injustificável. Na versão mais divulgada é a que eu contei para vocês. Ele disse que acreditou que viu o Washington fotografando ou filmando ali os atos dos dois, os atos íntimos, e que ele ficou com medo da sua orientação sexual ser revelada. Em um outro momento, o adolescente disse que o Washington descobriu a identidade real dele e passou a exigir dinheiro para não expor ele perante a sociedade, perante a igreja. Depois veio a versão da legítima defesa. Ao mesmo tempo, ele declarava que não queria ter tirado a vida do Washington, que ele queria apenas ter deixado ele desacordado e fugido do quarto, que passou do limite e acabou tirando a vida. E todas essas versões não são compatíveis entre si. Se houve uma extorsão, seria necessário encontrar mensagens, cobranças, transferências ou algum outro elemento que comprovasse isso. Se o Washington havia feito fotografias, seria esperado que algum arquivo ou vestígio fosse encontrado no telefone dele. Mas os peritos não encontraram nada no celular do Washington. E o Caio dizia que ele não teve a intenção de tirar a vida do Washington, mas o laudo mostrava que ele pressionou o pescoço dele por longo período. E mais, o corpo tinha sinais de tortura. E isso não se encaixa com a versão de alguém que não quer tirar a vida de uma pessoa, Um dos investigadores disse que mesmo que a morte não estivesse planejada antes da chegada do Washington, houve premeditação a partir do momento em que o adolescente decidiu imobilizá-lo. Depois colocar um fio, em volta do pescoço dele.
E vocês acham que termina por aqui? Claro que não, né? Durante a coletiva de imprensa, a polícia informou que existe pelo menos 17 boletins e notificações no Rio Grande do Norte envolvendo o Caio, o adolescente. Os registros mencionam atos infracionários semelhantes a furto qualificado, extorsão, perseguição, ameaça, violência doméstica e lesão corporal em contexto doméstico. O delegado conta que a avó do Caio fez um boletim de ocorrência porque ele a intimidou a ponto de ela ter que dar R$2.000 para ele. Lembra que eu falei para vocês que ele também vivia com o dinheiro de familiares? Pois é, ele roubava os familiares, extorquia e exigia dinheiro desses familiares dele. Ele também já foi internado na CACEP, uma unidade destinada a adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas. Ou seja, não é a primeira vez que o Caio é preso. E, gente, o número, né, a grande quantidade de crimes desse jovem chamou bastante a atenção da polícia. E nesse crime contra o Washington, o Caio não é maior de idade, então ele não vai responder como adulto. Juridicamente, o processo apura um ato infracional análogo ao homicídio, e ele pode receber medidas socioeducativas. Entre essas medidas está a internação, que precisa ser reavaliada periodicamente e pode alcançar o período máximo de 3 anos. A liberação é obrigatória quando ele completar 21 anos. Ele já vem cometendo crimes há anos, agora tira uma vida e vai aí cumprir, né? Levou um tapinha na mão, vai cumprir no máximo 3 anos e sair em liberdade. Ele vai completar 18 anos agora, em outubro desse mesmo ano. Ou seja, uma diferença aí que do crime que ele cometeu para ele ser maior de idade de pouquíssimos meses. E então me digam, é justo que ele não cumpra uma pena de acordo com o crime que ele cometeu? A gente conversa aí nos comentários e a gente se vê todas as terças às 8 da noite. Beijo pra vocês, se cuidem por aí.